Bom dia, estamos iniciando agora ao vivo, direto aqui dos estúdios da AllTV, mais uma edição do programa UrbanView, que é uma iniciativa da Urban Systems, uma empresa de inteligência de mercado que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano na produção do programa e também no chat, e ele já está aqui do lado esperando a participação de vocês aí. É isso aí, bom dia Gilberto, bom dia aos internautas da AllTV. Eu já estou aqui logado no nosso chat, esperando as perguntas de vocês para o nosso convidado. Daqui a pouquinho o Gilberto já vai apresentar o nosso convidado para vocês. O pessoal do chat já sabe quem é e eu espero a participação de vocês. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que está bastante em voga, está sendo bastante discutido, está sendo bastante debatido, que é a questão do controle de qualidade dentro do setor automotivo, na indústria automotiva das montadoras, especificamente na geração dos recalls. Recalls é um chamado que é previsto em lei, é obrigatório por lei, feito pelas empresas para consertar produtos que já estão no mercado, ou seja, já foram vendidas, estão na mão do consumidor, mas que vieram com algum tipo de defeito de fábrica que afetem ou a durabilidade desse produto ou principalmente afetem a segurança do consumidor, a segurança do usuário. A convocação de recalls na indústria automobilística por questões de segurança, na verdade não é algo totalmente incomum. Existem vários recalls aí, faz parte, digamos, de um certo grau de normalidade. Afinal de contas, a produção de um único modelo envolve, às vezes, a junção de mais de 20 mil peças diferentes que vêm de diferentes fornecedores e que muitas vezes saem da fábrica sem a realização de todos os testes necessários. Mas a questão que a gente tem observado aqui, que a gente pesquisou, é que os recalls estão se tornando mais frequentes do que nunca. A gente viu aqui que só nos primeiros 50 dias deste ano de 2010, 3 das maiores montadoras de automóveis do planeta comunicaram que seus veículos saíram das fábricas com problemas com defeitos de qualidade. Em 2009, nesse ano que passou, as convocações para carros e motos voltarem às fábricas bateram recorde no Brasil. Foram 35 no total, segundo dados do Ministério da Justiça. Além da indignação, os consumidores ficam muitas vezes com dúvidas de como agir e quais são os seus direitos no caso de um recall. A Honda, por exemplo, está fazendo um recall global de 646 mil veículos dos modelos Fit e City no mundo inteiro por causa de um interruptor acionador de vidro elétrico que está defeituoso. O movimento aconteceu depois que uma criança morreu quando o carro em que estava pegou fogo no ano passado. O Denatran também constatou um defeito nas rodas traseiras do Estilo, um veículo da Fiat, que podem se soltar, e obrigou a montadora, que num primeiro momento não queria reconhecer esse defeito, mas o Denatran, via Ministério da Justiça, coisa e tal, obrigou a Fiat a fazer um recall imediato de todas as unidades do modelo fabricadas a partir de 2004, ou seja, um grande número de unidades. Também um caso que teve aí na mídia, que teve bastante destaque, a Toyota, depois de muito pressionada por uma série de acidentes que envolveram defeito nos pedais de acelerador dos seus principais modelos, a gente está falando de Toyota Camry, Toyota Corolla, quer dizer, modelos que são aí bastante conhecidos, bastante vendidos, convocou nos últimos 4 meses um dos maiores recalls da história do setor automotivo, envolvendo mais de 8 milhões e meio de veículos. É por isso tudo que nós escolhemos como tema do nosso Olhar da Semana, que eu vou pedir para o Henrique colocar na tela aí, que é o fio condutor do nosso programa de hoje, a seguinte questão: a indústria automobilística e esses recalls. Nossa pergunta é a seguinte: o crescimento a qualquer preço estaria comprometendo a qualidade? E para conversar conosco sobre esse tema, a gente tem para a entrevista de hoje como convidado Gilberto Freire. Gilberto Freire é professor de graduação e pós-graduação do curso de Engenharia de Produção Mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele possui 22 anos de atuação em vários cargos de operação na indústria de autopeças, tanto no Brasil como no exterior, com ênfase em planejamento, projeto e controle de sistemas de produção e na área de qualidade,
atuando principalmente em logística, estoques, busca, simulação, direção, WIP, que é um processo chamado Working Process, e sistemas de garantia de qualidade. Gilberto Freire, seja muito bem-vindo ao Urbanville. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Gilberto, a gente aqui no nosso programa, a gente sempre abre as nossas entrevistas com um quadro que a gente chama de Olho na Frase, né? É um start, que é um início para o nosso bate-papo, né? E o nosso quadro de Olho na Frase de hoje, ele traz uma afirmação do Akio Toyoda, que é o presidente mundial da Toyota e neto do fundador da empresa, né? Primeiro, ele fez uma afirmação que deixou jornalistas e especialistas do setor automotivo totalmente estarrecidos, né? A toda poderosa Toyota, que já havia destronado a General Motors do posto de maior montadora do mundo, símbolo máximo da pujança do Japão pós-guerra, estava, segundo esse herdeiro, ávida por uma salvação. E a frase que destacamos está publicada em uma das últimas edições da revista Exame, durante um pedido de desculpas feito pelo Akio Toyoda aos consumidores pelos defeitos apresentados pelos carros da montadora. Diz ele: "Eu não sou perfeito, assim como a Toyota não é." Gilberto, ok, ninguém é perfeito, o ser humano não é perfeito, os processos não estão perfeitos, mas o que chama atenção aí no caso da Toyota, além da quantidade gigante de carros envolvidos, né, nós falamos de 8 milhões e meio de veículos, é também uma sequência de confusões, de atrapalhadas que a própria montadora provocou dentro desse processo. Primeiro na demora em reconhecer o defeito, e aí acho que está um pouco da pergunta que eu vou fazer, né? Porque os especialistas dizem o seguinte, que a Toyota ela foi vítima do seu próprio gigantismo. Diz aqui o José Roberto Ferro, que é presidente do Lean Institute, especializado no sistema Toyota de produção, afirma o seguinte: na ânsia de ultrapassar a General Motors e tornar-se a maior montadora do mundo, a empresa vinha operando no limite. Havia pressão por redução constante de custos. Além disso, a abertura de novas fábricas não permitia o treinamento adequado de todos os profissionais. Em função disso, a pergunta para começar o nosso bate-papo contigo é o seguinte: a busca por crescimento, por resultados a qualquer custo, que a gente vem acompanhando, na verdade, de maneira geral em todo o mercado, né? Precisamos bater meta, precisamos aumentar a produtividade, precisamos reduzir custo, a concorrência, etc. Será que todo esse meio ambiente, digamos, de competitividade está afetando o controle de qualidade das montadoras e, consequentemente, a nossa segurança dos nossos usuários? Bem, eu diria que qualquer pressão dentro de uma empresa afeta todos os setores. Eu não diria que afetaria a ponto de a gente correr mais riscos do que normalmente correria. Mas toda a pressão dentro da empresa por resultados se reflete em todos os níveis. Eu não diria que chega a comprometer a qualidade, mas sem dúvida afeta certas decisões, principalmente a parte de prazos, né? O tempo é a única variável, a gente diz em engenharia, que a gente realmente não tem como controlar nem suprir. Então, a ânsia por lançar modelos, competir de forma antecipada aos problemas que tem, pode realmente influir. Alguns testes que não estão totalmente satisfatórios, mas que estão dentro das margens de segurança estabelecidas, fazem com que o carro possa ser lançado, mas posteriormente se verifiquem outros testes em outras condições que eles não estão ainda perfeitamente adaptados. Uma coisa a se notar é que, embora esses casos de maior repercussão sejam as iniciativas do recall foram feitas pelo órgão governamental, a maior parte, mais de 90% dos recalls, né, partem da própria montadora. A iniciativa é dela mesma, né, ou dos seus fornecedores que detectam algum problema e que avisam a montadora e juntos vão e fazem a comunicação ao Ministério. Você me falou que existem 3 tipos, na verdade, de recall dentro de uma montadora, é isso? São 3 práticas, né? São quase que 3 processos, varia um pouco de uma empresa para outra, mas em geral a extensão e quando é que se detecta o problema definem esses 3 casos, né? Em geral nós temos quando se detecta um problema que afeta já carros montados, mas esses carros ainda não foram comercializados, ou eles estão geralmente ainda